Mais uma reunião entre governo e representantes dos servidores estaduais termina sem acordo entre as partes. A ameaça de paralisação ganha força entre as entidades sindicais que pedem ajuda agora do Ministério Público. Na reunião, houve apenas um avanço nas negociações. O governo reduziu de 6 para 5 o número de parcelas do salário atrasado. A proposta é de começar o pagamento em março por faixa salarial do menor para o maior valor. Ou seja, os primeiros a receber seriam os que ganham até R$ 3.500 e até julho quitar a folha para mais de 156 mil servidores que ainda não viram a cor do dinheiro. Nas contas do governo, nos 2 primeiros meses do parcelamento, março e abril, já teria quitado 60% dos atrasados, mais o pagamento do mês trabalhado. A proposta de parcelamento não foi aceita pelos representantes do Fórum dos Servidores Estaduais. Nós defendemos o pagamento integral da folha de dezembro em fevereiro e também, posteriormente, o mês de fevereiro seja pago em março, com as receitas que ingressarem de março. Cada sindicato ou associação ainda vai fazer sua assembleia para discutir a proposta de parcelamento. Alegando falta de empenho de parte da folha do mês de dezembro pelo governo anterior, a atual administração preferiu pagar o mês de janeiro. A decisão desagradou as entidades sindicais que insistem no pagamento integral do salário atrasado. O governo diz não ter dinheiro para pagar o salário de dezembro de uma única vez. Sindicalistas, como a presidente do Sintego, dizem que a realidade é outra. Os dados dos balancetes do Fundeb, findados em 2018 para o início de 2019, mostra que findaram na conta 249 milhões. Com este montante, já daria para pagar dezembro e quase daria já para pagar janeiro também. A Justiça já deferiu mais de 10 liminares determinando o imediato pagamento do salário atrasado. Como nenhuma foi cumprida, as entidades querem ajuda do Ministério Público. Nós fizemos uma pergunta essencial para a procuradora: se seria possível o pagamento da folha de dezembro em cumprimento às liminares do Poder Judiciário que já foram proferidas várias entidades. Ela falou que seria possível e não ocorreria nenhum crime de responsabilidade contra o governo e o CPF do governador. Ou seja, o Poder Executivo está descumprindo a determinação do Judiciário e ocorrendo ainda mais em descumprimentos. E nós estamos aqui com o secretário de Estado do Governo, Ernesto Roller. Uma boa tarde, secretário. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, João Levar. Boa tarde ao telespectador. O que o senhor diz sobre essa ameaça de paralisação e existe alguma chance de antecipar esse pagamento? Olha, veja, o governo assume com um déficit gigantesco, um déficit projetado para este ano, sem o governo fazer nenhum investimento de mais 3 bilhões de reais. Então, chegaria ao final do ano com um déficit de 6 bilhões de reais. À vista dessa situação, o governo, fazendo um esforço, compreendendo a dificuldade por que passa o servidor pelo não empenho e não pagamento do salário de dezembro, o governo fez uma proposta inicial de 6 parcelas e reduziu-a para 5, como limite máximo para não vitimar ainda mais serviços e ações do governo nas diversas áreas. Porque nós temos que lembrar que existem dívidas que precisam ser satisfeitas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a você, a dívida com o IPASGO. Nos 2 últimos meses do ano passado, o governo reteve a contribuição do servidor e não repassou para o IPASGO. Isso é dívida que a rede conveniada quer receber e ameaçando, inclusive, suspensão. Então, toda essa tratativa que o governo fez foi no sentido de garantir a percepção de um salário no mês, como está pagando janeiro agora. Vai pagar fevereiro no mês de fevereiro. E parcelar o pagamento de dezembro, mas não significa parcelar para o indivíduo. Nós vamos, na verdade, escalonar, criando um pagamento por faixa salarial. Com isso, já no mês de março, nós quitaríamos perto de 50% da folha de dezembro. Secretário, o senhor viu a fala ali da presidente do Sintego dizendo que recebeu dinheiro. Ela fala mais de 240 milhões de reais do Fundeb. Isso é verdade? Você tem isso foi objeto
de um questionamento ontem, na reunião que tivemos. Eu chamei os técnicos do Tesouro, né? E eles mostraram nos extratos que não houve esse dinheiro. Agora, o que foi prestado de contas no balanço do governo passado, nós não podemos responder por ele. O que mostramos é que esse dinheiro de 240 milhões não passou no caixa do Estado. Essa é a verdade. Agora, há ainda alguma reunião pré-agendada e uma possibilidade de um consenso, de uma outra negociação, revendo essa proposta de pagamento escalonado? Olha, o governo mantém-se sempre com o diálogo aberto, né? Não são, e é preciso deixar muito claro, não são posições imutáveis do governo, seja por uma recusa, seja por uma ação política, não. O governo tem compreensão do tamanho do problema, do incômodo que é para o servidor, mas é preciso entender, Luciana, que todos entendam o seguinte: o estado de Goiás está quebrado. Quebraram Goiás, a verdade é essa. Com isso, nós não temos a disponibilidade financeira de fazer o pagamento de duas folhas. O que pretendiam, a proposta apresentada é que houve um pagamento feito, porque algumas folhas foram deixadas empenhadas, né? E elas foram pagas já no nosso governo. Pois é, agora, secretário, por que não pagar, então, o mês de dezembro, esse restante, no mês de fevereiro e readequar os outros pagamentos, como o presidente do sindicato mas falou? aí importa no seguinte, importa em outros poderes, que são o judiciário, o legislativo, né, estruturas também da administração, que foram empenhadas pelo governo passado. Importa em você deixar de pagá-los. Agora, nós não podemos interferir no poder judiciário, nós não podemos interferir no poder legislativo, porque são autônomos e independentes e convivem constitucionalmente em harmonia com o executivo. Então, o que pretende o servidor, as entidades, o que elas pretendiam é o seguinte: que nós pagássemos dezembro e promovêssemos o atraso do fevereiro de todo mundo. Isso, naturalmente, tem uma grave consequência de natureza operacional, mas também tem o seguinte: você não resolve um problema criando outro ou aumentando aquele já existente. E por isso é que nós, na nossa proposta, já no mês de abril, nós teríamos mais de 60% dos servidores do Estado de Goiás com os seus direitos de salário de dezembro, eventuais 13º, férias, quitados nesse período. Secretário Ernesto Roller, uma boa tarde. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.